Olá, professor Renato, tudo bem? Pois é, vamos a uma aula de interpretação de texto. Apostila de texto, capítulo número 2. Nós já vimos a descrição, hoje é a vez da narração. Acompanha comigo no PowerPoint. Primeira tela, sequências, o conjunto aí de características, né, da narração. Bom, o primeiro item fala em progressão temporal, né, o que significa progressão temporal. A narração ela vai se diferenciar da descrição exatamente em função de a descrição ser um momento estático, fixado no tempo, e na narração você tem a progressão temporal. Essa progressão temporal ela ocorre em função da sucessão de fatos. Essa sucessão de fatos pressupõe uma mudança de estado, um estado inicial que é diferente de um estado final. Simplesmente a personagem sair da rua e entrar numa casa já tem uma mudança de estado. Estado inicial fora da casa, estado final dentro da casa. Obviamente que a narrativa é muito mais do que isso, mas só para ilustrar uma passagem no tempo, ok? Sabemos que a descrição ela está inserida dentro da narração, boa parte dos textos narrativos trazem passagens descritivas, mas se você pensar numa passagem puramente narrativa e puramente descritiva, se houver passagem de tempo, você já sabe, trata-se de uma narração. A progressão emocional também é uma característica da narração, uma vez que o relato, que é aquela história real, daqui a pouco a gente comenta um pouco mais sobre o relato, em geral o relato não tem não tem uma progressão emocional. Toda a narrativa, considerando a narração aí a ficção, ela vai ter uma progressão emocional, senão não encanta o leitor, senão o leitor acaba não se envolvendo. Então sempre haverá um crescente, esse crescente vai ter um clímax, e nesse clímax você tem aí o auge, o momento mais tenso do conflito, depois logo em seguida já termina a narração. É assim que aparece em boa parte das narrativas. Tensão entre o querer e poder leva ao clímax. O conflito ele se estabelece entre um dever e um querer, entre um dever e um saber, eu devo, mas não quero, eu quero, mas não sei, eu devo, quero, posso, mas não sei, eu devo, quero, sei, mas não posso. É exatamente esses arranjos modais que vão determinar o tipo de conflito. Nós teremos uma aula sobre isso, inclusive, as chamadas categorias modais, que explicam bem aí o que vem a ser o conflito das narrativas. Relato, sequência de ações ou fatos sem progressão emocional. Essa é a característica do relato. Por exemplo, volto do trabalho e relato para minha esposa como é que foi o meu percurso entre o trabalho e a minha casa. Isso é um relato. Obviamente que eu posso ter até uma tensão, vamos supor que eu tenha passado por um quase assalto, haverá uma tensão, mas o relato pode não pressupor tensão nenhuma, simplesmente eu fazer um comentário acerca da sequência de ações que eu tive a meia hora, 2 horas, de manhã, à tarde e assim por diante, ok? Então o relato está no nível da realidade, a narração está no nível da ficção, ok? Esse aqui é um texto, verbo visual, é quadrinhos. O garoto está sentado no trono, digamos assim, e pede para a mãe: mãe, vem limpar! A mãe falou para limpar sozinho, que você já sabe. Aí ele pega o papel higiênico, limpa e mostra. Mãe, ficou limpo? Bom, é uma narração por quê? Porque nós temos os elementos narrativos, a pessoa, no caso, vai virar personagem, o garoto, tem a irmã que fala, em off, nós temos um espaço, que é o banheiro, nós temos um tempo, que é o momento em que ele está no banheiro, nós temos um conflito, que é a dificuldade exatamente dele se limpar, e temos implicitamente o narrador, ou simplesmente não temos narrador, já que a discussão aí é um pouco polêmica. Não que não haja possibilidade de ter um narrador explícito, no quadrinho às vezes vem um retângulozinho assim em cima do quadrinho, e aí você tem um narrador, mas boa parte
né, dos quadrinhos não tem narrador, ou o narrador fica implícito aí. Então, isso seria também uma narrativa, ok? Elementos da narrativa, vamos lá, né? Narrador, personagem, espaço, tempo, conflito. Bom, narrador é quem narra, conta a história, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais, né? Personagem não são necessariamente seres humanos, né? Na maioria das vezes são, mas podem ser animais, até objetos, né? O pobre esponja, por exemplo, né? O personagem é aquele que vai fazer a ação, vai passar pelos conflitos, então um elemento fundamental dentro da narrativa. Espaço. Onde há personagem é um espaço, o local em que ocorrem as ações. A gente vai trabalhar depois um pouquinho mais com espaço aí para observar o que vai ser espaço físico, espaço psicológico, né? Tempo é quando acontece a narrativa. Também aí existe o tempo real, o tempo psicológico, o tempo linear, a inversão temporal. Mais tarde a gente fala um pouquinho sobre esses aspectos relativos ao tempo. E o conflito, porque assim não tem narrativa sem conflito, né? O que move a curiosidade, né? O que faz com que o leitor se emocione é exatamente o conflito. A vida é toda repleta de conflitos, a narrativa é um simulacro da realidade, então é natural que os conflitos estejam presentes, certo? Bom, continuando. Existe dentro da literatura, e eu vou dar alguns exemplos aqui, até por uma questão de rapidez, de adequação aí ao tempo que eu tenho de vídeo, os chamados microcontos, né? Todo conto é uma narrativa, certo? Todo romance é uma narrativa. Crônica depende, tem crônica reflexiva, que tem um caráter mais dissertativo, e tem aquela crônica que é uma história. Agora, conto é narrativo. E existem os chamados microcontos, que é até um desafio para quem escreve, você conta uma história em uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Exemplo, o músico era tão perfeccionista que naquela tarde, quando o seu gato miou, uma oitava acima, não hesitou em atirá-lo pela janela. O texto é do Zezé Pina. Bom, personagens, músico, né, e o animal, o gato. Espaço, né, fica implícito que é a casa dele. Tempo, o momento em que o gato dá mia, uma oitava acima, e em seguida, né, o momento em que o dono do gato atira, né, o músico, né, atira o gato pela janela. Então nós temos um tempo, temos uma passagem de tempo, né, ele mia depois, né, o gato é jogado, enfim. Então nós temos a personagem, tempo e espaço, temos o narrador em terceira pessoa, não em primeira pessoa, certo? E temos o conflito, que é o fato dele, né, o gato, né, ter, né, miado uma oitava acima. Como o músico era perfeccionista, então isso para ele foi o suficiente para jogar o gato pela janela. Dá a impressão que é o conto do gato preto de Edgar Allan Poe. Portanto, você tem aí uma pequena história, e sendo uma pequena história, você tem uma narrativa, ok? Bom, personagem, né? Bom, em relação ao personagem, que, digamos assim, né, é o elemento fundamental, em torno dele que tudo acontece, né? Você acaba torcendo a favor ou contra. Digamos que ele é a alma da narrativa, certo? E aí, ele pode ser o protagonista, o herói, pode ser um anti-herói, né? Aliás, no cinema, na televisão, você tem algumas narrativas em que, né, a personagem principal não é exatamente a figura do herói, e sim do anti-herói, né? Chapolin, por exemplo, é um exemplo, né? O próprio Chaves, né, que ele não faz o papel, né, do herói bonitão, fortão, aquela coisa toda, ele é miudinho, ele é pobre, né, mora num barril, então digamos que ele faz, né, também a categoria anti-herói. O personagem ele pode ser previsível, você saber exatamente o que vai acontecer com ele, certo? Mas ele pode ser imprevisível, você não tem ideia do que vai acontecer com ele. Aliás, as grandes personagens são imprevisíveis, né? Quando ele é previsível, nós chamamos de personagem linear, plano. E quando ele é imprevisível, nós chamamos, né, de esférico ou complexo, certo? Sempre que há uma narrativa, espera-se, né, a quebra de expectativa. Então, em geral, os personagens principais, elas são, né, mais esféricas, né? Caracterização das personagens, portanto, né? Os planos, né? Quer dizer, previsíveis, repetem ao longo da história os mesmos gestos, os mesmos comportamentos, que é a tal da personagem linear, né?
a personagem plana. Personagens típicas, né, o tipo, né, típicas invariáveis, quer sejam elas morais, sociais, econômicas ou de qualquer outra ordem. A caricatura, que lembra um pouco a questão da farsa, né, porque na farsa as personagens são caricatas. Né, no teatro você percebe isso porque a maquiagem é pesada, falam alto demais, e as personagens são bem marcadas, são aqueles tipos já conhecidos. Então, na caricatura você também vai ter, né, digamos, personagens mais planas. Quanto aos esféricos, como nós havíamos dito, são complexos e imprevisíveis, mudam de atitude durante a história, surpreendendo o leitor, possuem dramas internos e questionamentos que dão profundidade aos temas abordados na história. Bom, um exemplo narrativo agora de publicidade. Homens, a impontualidade é um grave defeito. O homem que eu amava era impontual. Um dia ele exagerou e eu perdi definitivamente esportiva. Foi quando ele chegou, sorrindo, sentou, pediu 2 JB. É o homem de minha vida. Nunca mais vi o homem que eu amava. Bom, a publicidade começa com a impontualidade é um grave defeito, que tem um teor mais dissertativo, que é uma definição, né, uma espécie de definição, mas uma visão, né, da personagem, certo? Feminina, que assume a primeira pessoa. Depois, o homem que eu amava era impontual. Esse era, amava, é o pretérito imperfeito, faz a descrição, né, do homem, da pessoa com quem ela tem uma relação. Aí, instala-se um tempo, um dia, ele exagerou. Claro, que aí fica implícito que eles estariam provavelmente no bar, uma vez que ele vai pedir 2 JB, né? Então, um dia ele exagerou e eu perdi definitivamente a esportiva. Veja que o verbo agora está no pretérito perfeito, exagerou, perdi, que é o tempo da narração, né? Foi quando ele chegou, o chegou é pretérito perfeito também, sorrindo, sentou, aí a sucessão de fatos, pediu 2 JB, continua a sucessão, é o homem da minha vida, para a sucessão, entra a descrição, nunca mais vi o homem que eu amava. Ou seja, ela não o perdoou, né? Ou melhor, não lhe perdoou. Ele era impontual, ela detestava a impontualidade, então ela deu um adeus para ele, né? Uma publicidade assim, vai mais em consonância com os tempos modernos, né? A mulher mais empoderada, ela que dá o adeus e não ele, certo? Você tem aí uma narrativa, né?